Amém. Amém. Paula, traz a minha laranja, por favor. Amém. Glória a Deus. Pode vir para cá, não fica com medo de mim, não. Nós estamos em obras. Amém. Diga para o seu irmão aí, você está em obra. A obra da sua própria vida. Ótimo. Mas eu preciso. Deixa eu dizer algo para você. Construir é difícil. Diga assim, depende. Construir é difícil? Depende. Se eu tiver recurso, obrigado. Se eu tiver recurso, se eu tiver o projeto, se eu tiver os melhores profissionais, vai ficar difícil a minha construção? Não. Mas em cada fase da nossa vida a gente acha a construção difícil, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai ser o solteiro. Esse aqui vai ser o que está namorando. Esse aqui vai ser o casado. Amém? O solteiro, o que está namorando e o casado. Amém? E em cada fase da vida, a gente acha que a nossa construção está difícil. A primeira coisa que a gente precisa é de recurso. E é verdade, quando uma criança está na barriga da sua mãe, ela precisa de recurso, de alimento para que ela cresça e consiga sair daquele lugar. Não é assim? Amém? Mas, às vezes, eu vou dar laranja aqui para o solteiro. O solteiro tem a metade da laranja. Aí o solteiro diz assim, tá difícil essa construção, né? Eu não arrumo ninguém, mas também é difícil porque eu não tenho recurso, eu não estou enxergando a minha outra metade da laranja, porque quando eu achar a outra metade da laranja, segura aí, une aí a outra metade da laranja, olha, vai ficar perfeito. Aí a cabeça do solteiro, por que a construção dele fica difícil? Porque ele foca no que ele não tem. Se eu tivesse uma namorada, essa laranja aqui ia ficar perfeita. Separa a laranja. Mas como eu não tenho, a vida está difícil. Eu ando só, né? Me sinto solitário. Mas eu vou ser feliz quando eu tiver um casamento. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma namorada. Eu vou ser feliz quando eu formar a minha família. Aí a construção da vida do solteiro fica difícil. Sabe por quê? Porque ele foca naquilo que ele não tem. Ele foca exatamente naquilo que ele não tem. A felicidade dele está naquilo que ele não tem. Por isso que a palavra de Deus diz assim, me ensina a contar os meus dias, porque eu tenho um presente para viver. Mas aí, a vida do solteiro está difícil. Aí ele pensa que quando ele casar, a felicidade vai chegar. Então ele está olhando lá para frente. Aí quando a gente vem para a vida do casado, né? A vida do casado, a construção do casado é fácil? Depende. Aí o casado começa, casei, glória a Deus, aleluia. Aí ele decide construir a vida. Só que aí ele percebe que o projeto que tem nas mãos dele, a sua esposa não gostou muito porque não é daquele jeito que ela quer. E o que está nas mãos dela, ele também não gostou muito porque não é daquele jeito que ele quer. E aí as coisas começam a se dificultar. Porque ele quer um quarto maior, ela quer um quarto menor, porque ele quer viajar para os Estados Unidos, ela quer viajar para outro lugar. E cada um quer ser o primeiro da vez. Aí a
construção fica difícil porque não tem entendimento. E ainda tem um problema. Quando começa o início do casamento ali, aí o homem fala assim: mulher, eu não sabia que tu era assim, rixosa. Aí ela falou assim: eu não sabia que tu era assim, um cavalo, né? E aí passa 1 ano, 2 anos, eles vão amadurecendo. Só que eles não largam esses pensamentos. O que fica marcado foi o início do casamento, que ela era rixosa e que ele era um cavalo. Aí coitado do que está namorando, olha para o solteiro. Olha para o solteiro. Aí ele não, olha para o casado. Aí o que está namorando fica assim: namorar é bom, eu queria casar, mas ele começa a ficar preocupado, porque ele olha para o solteiro, está difícil, e ele olha para o casado, a vida de casado está difícil. Aí ele decide o quê? Vou ficar namorando. Aí ele começa a olhar: vou largar essa mina aqui porque ela não está muito do jeito que eu quero. Aí ele namora outro, namora outra, namora outra, e nunca acha a do jeito que ele quer. Nunca acha. Por quê? Porque às vezes ele vai olhar para o solteiro e vai ser um problema. Vai olhar para a vida de casado. Quantas pessoas não querem casar porque falam assim: Deus me livre, muita responsabilidade. Não é assim? Casamento é ruim? Não, porque foi Deus que fez. Quem que é ruim? As pessoas. As pessoas que são ruins. Deus, ele não transforma casamento porque ele não vai transformar aquilo que ele já fez. Deus transforma pessoas que precisam ser transformadas para que o casamento seja transformado. Amém? Glória a Deus. E aí o que está namorando fica lá. Às vezes fica noivo 4 anos e a pessoa pergunta: tu não vai casar, tu já está noivo 4 anos. Não, é porque eu estou esperando ter dinheiro para construir a casa. Estou esperando ter dinheiro para fazer não sei o quê. Quem ama quer morar até debaixo da ponte, mas quer morar junto. Não é assim? Só que as limitações, os medos, né, eles vão atrapalhando alguma coisa. Aí tem aquela também, às vezes arruma a namorada e arrumou a namorada só por status, né? Só pelo que ele tinha ali. Aí ele fala assim: não, essa daqui é catilanga, eu não quero mais, vou atrás de outra princesa. E aí, como é que ficam as construções da vida desse povo? Vamos aplaudi-los agora. Aplauda. Mas continua. Não vou fazer isso com vocês não, tá? Eles estão agradecendo. Pode descer. Não, eu vou usar a laranja. Glória a Deus. Amém? Nós estamos em obra. A nossa vida é uma construção. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu te dizer, eu queria que você olhasse, você que é solteiro, para a construção da sua vida. Você que está namorando, para a construção da sua vida. E você que está casado, para a construção da sua vida. E nessa construção, toda construção, no mínimo, ela tem 3 personagens. Diga comigo: o arquiteto. Mais forte: o arquiteto, o mestre de obras e o pedreiro. O arquiteto tinha que ser Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Deus já tem todos os nossos dias escritos. Amém? Ele sabe o fio de cabelo que sai da nossa cabeça. Ele sabe por que Ele permitiu que eu e você viessem a esse mundo. Ele sabe aonde a gente vai chegar. Ele planejou desejos que habitam no teu coração. Então o projeto da nossa vida já está pronto. Amém? O mestre de obra deveria ser o Espírito Santo de Deus. Porque o mestre de obra, ele fiscaliza se está tudo certo na obra, não é isso? Ele fiscaliza se a obra está saindo de acordo com o projeto. Então, o Espírito Santo de Deus deveria ser o mestre de obras. E o pedreiro deveria ser você. O pedreiro da sua vida.
Porque a construção não é sua. Então você deveria ser o pedreiro nessa construção. E aí o que acontece? Deus, Ele é o arquiteto e ninguém tira isso dele, porque os planos dele não podem ser frustrados. Mas às vezes você tira o Espírito Santo de cena, porque ele está ali e ele é aquele sinal quando você coloca o tijolo errado. Fulano, é para colocar os tijolos tudo iguais. Aí você fala assim, não, mas eu recebi um tijolo diferente de um amigo e eu quero colocar na minha construção esse tijolo. E o Espírito Santo está dizendo, não, mas não coloca esse tijolo aí não, que ele vai desorganizar essa coluna. Ele vai ficar feio nessa casa. Ele vai desestabilizar essa casa. Aí você, sabe o que muitas vezes você faz? Quer saber, agora eu vou ser o mestre de obra da minha casa, porque eu quero deixar essa pessoa entrar, eu quero deixar essa pessoa sair, eu quero colocar esse tijolo aqui. Agora eu vou ser o mestre de obra e eu vou chamar outro pedreiro, que nem vai ser mais eu, um outro pedreiro, para entrar aqui na minha vida e construir a minha vida. Aí o que acontece? Tira o Espírito Santo, descarta o arquiteto e começa a fazer a obra do seu jeito. Só que a obra, ela precisa avançar. É triste quando você começa uma obra e você passa por ela todos os dias e você fala, meu Deus, era para me ter concluído e eu parei no meio do caminho. Meu Deus, era para ter dado certo, mas eu fui colocar o pedreiro errado. Meu Deus, por que eu fui ouvir aquela pessoa que não tinha experiência e fui mudar o projeto? Aí sabe o que acontece? Você começa a andar em círculo e sempre volta lá na construção, porque é a construção da sua vida. E uma hora ela vai ter que terminar. Amém? Nem que consertos venham ter que acontecer na sua vida. Amém? É preciso avançar. Mas lembre que a obra é a sua vida. A construção é a sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria falar e que a gente tem que pensar é no solteiro. Você que é solteiro, como tem sido? Talvez você pense assim, a pastora vai já falar o versículo que todo mundo fala. Enquanto é solteiro, viva para o Senhor. Deixa eu explicar algo. Deus, Ele não te dá metade, tá? Se algum dia cantaram uma música para você, ou se falaram para você que você tinha que orar ao Senhor pedindo a metade não vai chegar. Tá bom? Porque Deus não dá metade para ninguém, Ele é um Deus inteiro. Ele une pessoas inteiras para viver um propósito. Porque Ele une propósito. Ele não une metade. Amém? Porque ninguém vai te completar, só Deus. Sabe quem é a tua metade? É buscar o Senhor. Essa é a tua metade. Deus, Ele não une metades. Ai, a minha cara metade. Sai desse lugar. Nós estamos em outro século. E nem a palavra de Deus te ensina isso. Não existe outra metade. E isso é tão sério, sabe por quê? Olha só, às vezes você sofreu um divórcio. Divórcio gera luto. Não é só quando alguém morre que vira um luto, quando alguém morre fisicamente. O divórcio gera um luto, porque aquela pessoa morreu na tua vida, não é? Então todo luto gera saudade, todo luto gera preocupação, todo luto gera um tipo de dor. E aí, o que o mundo ensina? Você precisa arrumar logo outro. Você precisa resolver esse problema. Você não pode ficar só. Aí você está pela metade, porque você não foi curado, porque você não esperou o processo, porque você ainda não está inteiro em Deus. Aí imagine aí, duas metades, duas pessoas incompletas juntos. Duas pessoas carentes unidas. O que vai dar nessa casa? Só carência. É um cobrando do outro. É um que tem que suprir o outro. E sabe quando é que vai ser suprido? Nunca.
Porque Deus não deu poder para o homem suprir ninguém. Esse poder não compete ao homem. Amém? O dia que você estiver inteiro de verdade, você arruma o homem e a mulher de Deus. Porque se não é desejo do seu coração ficar só, também não é desejo de Deus não que você fique só. Amém? Porque se fosse para você ficar só, você não teria desejo de casar com ninguém. Amém? Só que Deus espera que nós possamos estar inteiros. Então Deus não arruma a metade da laranja para ninguém. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos 12. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Diz assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A primeira ordem, a primeira menção, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que o Senhor te ensina para que você dê qualquer passo na sua vida é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas emoções e com todo o teu entendimento. O que isso quer dizer? Ama o Senhor inteiramente, com tudo que você tem. Aí a partir daí, o próximo mandamento é você amar o seu próximo, é você ter relacionamento, é você ter comunhão. Você só consegue se relacionar direito quando você é inteiro. Ama o Senhor com todo o teu coração. O que tem no teu coração? O teu tesouro. O que tem no teu coração? As fontes de vida. Faça o teste com você mesmo. Como? Veja se você ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Entrega coisas que você nunca entregou. Entrega coisas. Entrega relacionamentos que você tem que entregar hoje. Vê se você ama o Senhor com toda a tua alma, com todas as tuas emoções, se não tem nada que salta. Vê se você ama o Senhor teu Deus com todo o entendimento. Como assim? Se tem algum entendimento que infringe o princípio de Deus e você não consegue largar, é porque você não ama o Senhor com todo o teu entendimento. Porque se você amar o Senhor com todo entendimento, você aceita todos os princípios do Senhor. Amém? E eu já fiz esse teste de renunciar e largar tudo, inclusive relacionamento. E largar o relacionamento foi o mais difícil. Eu disse: Senhor, só esse não. Só esse não. E todas as vezes o Senhor me levava para essa palavra: me ama de todo o coração. Então você me ama até aqui, mas você não consegue largar essa parte aqui. Faça o teste você mesmo. Tem gente que está se relacionando em um relacionamento abusivo, com oportunidade de largar, mas não larga por quê? Enquanto é solteiro. Vai que eu não arrume outro. Ama o Senhor com todo o teu coração. É assim, se eu tiver que entregar alguma coisa. Não foi por isso que Pedro morreu? Não foi por isso que Paulo e tantos outros homens? É isso que o Senhor está dizendo. Ama o teu coração inteiramente. Quando você for inteiro, você está preparado para se relacionar com outra pessoa. Amém? O relacionamento fica mais leve. Sabe por quê? Deus não quer que você conheça outras pessoas antes de conhecer o teu Deus. Sabe por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, quando você conhece o seu Deus, quando você está inteiro em Deus,
Você não tem cadeias, você tem uma identidade, você tem um propósito. Você sabe que você nasceu, para o que você nasceu. E aquele relacionamento vai transbordar, vai ser o transbordar de Deus na tua vida. Vai ser algo a mais que o Senhor vai fazer, mas você não vai depender daquilo. Então você tem que amar o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas emoções e com todo o teu entendimento. Amém? Para que o Senhor coloque a impressão certa em você. Para que o Senhor coloque em você a sua função com excelência. Amém? E aí o teu foco não vai ficar mudando. O teu foco não vai mudar. E eu falei essa semana, acho que no Instagram, como foi a queda de Eva, né? Ela tirou o foco do que ela tinha e colocou o foco no que ela não tinha. Amém? Tenha relacionamento com teu Deus. Conheça, a primeira pessoa que você tem que conhecer é o teu Deus. Amém? Por que eu tenho que ser inteiro para a gente ir para casais? Porque senão eu carrego cargas que eu não tenho que carregar. Porque eu fui resolvendo do meu jeito. Porque eu fui conhecendo do meu jeito. Aí depois, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Aí Jesus vem e te alivia. Amém? Glória a Deus. E em relação ao casamento, né? O que complica a construção dentro de um casamento? O que complica? O primeiro ano de casamento, a maioria das pessoas falam do primeiro ano de casamento. Difícil, duas culturas se unindo ali. Duas culturas diferentes, duas famílias diferentes. Por que a construção fica difícil? Toda construção que não existe a mesma fala e o mesmo pensamento, ela sempre vai ser uma construção difícil. Sempre. Quando não, a unidade, ela é algo bíblico para qualquer área da nossa vida. A unidade é algo bíblico para qualquer área da nossa vida. Então, aonde não existir unidade, vai existir peso. Porque vai ser um contra o outro. E aonde existir unidade, vai existir vitória. Amém? Sabe essa luta que às vezes você tem? Lá um problema que é familiar. Aí você pega, faz propósito, a mulher faz propósito e o homem fica lá. Mas o problema não é da família? Eu duvido o casal se unir, fazer propósito junto, pelo mesmo problema, pela mesma guerra, se essa guerra não passa. É o poder da unidade que é bíblica dentro de casa. Amém? Agora, qual é o problema? A gente guarda muito as coisas do primeiro ano. Deixa eu dizer algo para os casais, e a gente vai ler daqui a pouco em Atos. Por que se existiu a divisão do trabalho? Porque cada um fazendo a sua função, o trabalho seria executado com excelência. Amém? Por que existe divisão? Até em uma tribo indígena existe divisão do trabalho, você sabia? Até em uma tribo indígena, as mulheres têm uma função e os homens têm outra função. E eles, cada um, fazem a sua função. Então o maior problema do casamento está nessa palavra chamada função. Não tem como cada um viver na sua função e não dá certo. Pastor, e como é que faz quando eu vivo na minha função e o outro não vive na sua função? A primeira coisa da nossa vida é conhecer quem? Deus. A primeira coisa da nossa vida é conhecer quem? A primeira coisa da nossa vida é conhecer quem? Por que você tem que conhecer Deus? Porque você vai caminhar em Deus. Deus não é justo? Não é? Qual é a função da mulher? Auxiliar e cooperar. Auxiliar não é ficar calada. Só fica calada quando tem que ficar calada. Ela tem que auxiliar. Tem um serviço para ela fazer, né? Qual a função do homem? Amar sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma função muito superior.
Como foi que Cristo amou a igreja? Até morrer por ela. Então como é que o homem tem que fazer com a sua mulher? Morrer por ela. Morrer para ensinar ela. Morrer para dar o melhor por ela. É amar, é dar tudo. Como Cristo deu pela igreja. Não, aí eu não vou receber nada. Eu vou receber auxílio e cooperação. Pastor, e se isso não acontecer? A palavra de Deus, ela me fala de uma história de Abigail. E essa história era uma mulher que servia a Deus, que tinha um coração ensinável, e um homem mau. Esse homem não ouvia essa mulher. Esse homem não tratava bem essa mulher. Mas essa mulher, ela não fez assim: e agora que ele não me ouve, o que é que eu vou fazer? Ela não fez isso. Ela honrou o casamento dela. Ela honrou a posição que ela tinha em Deus. Ela continuou sendo sábia. E Deus resolveu o problema dela. O problema dela foi resolvido com a morte dele? Foi, mas foi Deus que quis. Só que Deus não deixou de honrar essa mulher. Amém? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus é um Deus justo. Amém? Nós não podemos deixar de cumprir a nossa função porque o outro não cumpre. Mas entenda, se os dois cumprirem a função que você tem que cumprir, como homem, como mulher dentro de casa, a construção do casamento fica fácil. Sabe por que a gente não cumpre muitas vezes a nossa função? Porque a gente sabe menos da Bíblia e muito mais das coisas no mundo. Amém? Quem foi que disse que a sua mulher que tem que cuidar dos seus filhos? Se os filhos são seus. Pastora, é porque a senhora é mulher que a senhora está dizendo? Não. Provérbios diz: pais, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Lá não está dizendo que é mãe. É pai e mãe. Amém? É pai e mãe. Se os dois assumirem a função, a responsabilidade, não tem como não dar certo. Se dentro de casa assumirem a função, a responsabilidade, não tem como não dar certo. Sabe qual é o problema? Se esqueceu a função. As pessoas só lembram da função do casamento na hora de mandar. Sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que não sei o quê. E aí, no processo, às vezes, um do casal se transforma. Aí o que acontece? O outro fica lá. Tu sempre foi assim. Tu sempre foi assim. Uma das coisas que atrapalha a construção do casamento chama-se função. Amém? A segunda coisa chama-se memórias. Repita comigo: memórias. Memórias. Abra em Atos. Atos capítulo 10. Diz assim, ó, Atos 10, 34. Diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha que interessante. Pedro, ele teve um sonho, um aviso de Deus. E ele recebeu aqueles homens que foram buscar ele para ele levar uma palavra aos gentios. Pedro não se misturava com aquele tipo de gente. Só que ele foi porque ele teve um sinal por meio do sonho de Deus, um sonho de Deus, que era para ele liberar uma palavra para aquele povo. E o que Pedro fala aqui? Ele fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas.
a todo aquele que se arrepende. Para um arrependido, sempre existe um conserto. Para um arrependido, sempre existe um conserto. Amém? É isso que Pedro está dizendo. Porque houve arrependimento, porque o povo começou a buscar Deus, né? Ele foi levar a palavra lá, porque Deus não faz acepção. Você pode ser de que nação for, de que raça for, de que cor for, mas se você se arrepender, para você há conserto, há novo começo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes dentro do casamento, você lembra de coisas que Deus não lembra. Qual é o dia que você tem? O dia de hoje. Se hoje você e seu esposo decidiu caminhar junto, vão fazer diferente, é de hoje para frente. Amém? Por que a construção fica difícil? Porque você começou hoje, aí amanhã, domingo, sem querer, um do casal falha. Aí o que é que o outro faz? Tu sempre foi assim. Tu sempre foi assim. É um que não dá chance para o outro. Pastora, eu já dei chance. Eu fui traída e eu continuei vivendo com ele. Isso não é chance. Se não houve perdão, se as feridas não foram saradas e as mágoas continuam ali, ferida abre mais ferida. Amém? Se a partir de hoje você decidiu viver algo para frente, mesmo que amanhã aconteça outro problema, não puxe o passado que já passou. Porque para todo arrependido há um novo começo. Amém? A construção fica difícil porque é 20 anos você falando a mesma coisa. É 20 anos você profetizando que a pessoa é orgulhosa. Pastora, mas é orgulhosa mesmo. Mas quem conhece Deus profetiza a palavra, não profetiza o que o diabo quer. Quem conhece Deus profetiza o que Deus quer, não o que a palavra de Deus, o que o diabo quer. O que a palavra de Deus diz? Que Deus pode fazer infinitamente mais. Então, em vez de profetizar, tu sempre foi orgulhoso, tu sempre foi orgulhosa, tu sempre foi isso, tu profetiza o contrário. Tu ora. Amém? Porque o sempre é puxar os 20 anos de casado e trazer para o 21, para o 22, para o 23. Às vezes alguém quer até mudar, mas fica difícil. Porque já sabe que vai ser acusado, porque já sabe que vai ouvir aquelas palavras, e nenhuma construção fica firme assim, porque tem um lá tentando colocar os tijolos iguais, e tem alguém querendo colocar um tijolo diferente. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em obras. Como é que está a obra da sua vida? O arquiteto ainda está no lugar, o Espírito Santo continua sendo mestre de obras, e você está sendo um pedreiro obediente? Como é que está? Vamos ficar de pé nessa noite? Existe uma bênção. Existe uma bênção em ser solteiro. Existe uma bênção em ser casado. E às vezes, quando algum casado fala isso, o solteiro fala assim: ah, mas é porque a senhora já casou. Engraçado que a minha vida toda eu quis casar. E quando eu conheci Jesus e comecei a entender a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não pensava mais em casamento. E a própria palavra de Deus abre em Coríntios 7. Olha só. 1 Coríntios 7, de 32 a 35, diz assim, ó: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado,
O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Interessante, quando a mulher casa, aí ela se dá conta, aí ela quer viver como solteira. Existe uma bênção em ser solteiro. Se você é solteiro, mergulhe no Senhor. Mergulhe em ter experiências que você nunca teve. Faça a obra de Deus como você nunca fez, porque é o seu campo de preparo. Porque aí depois você casa, você quer evangelizar e você já não vai ter o tempo do mundo. Amém? Pastor, é para ficar solteiro a vida toda? Não. Se o desejo do seu coração é casar, é ter uma família, o primeiro teste: ama o Senhor de todo o teu coração. Ama o Senhor com todo o teu entendimento. Ama o Senhor com todas as tuas emoções. Se você é inteiro, você está preparado para casar. Amém? Deus não fica devendo nada a ninguém. Glória a Deus. Mas nós estamos em obras. E a construção da sua vida, você precisa sempre olhar para o arquiteto, para o mestre de obra e continuar construindo. Você tem que ser só o pedreiro que obedece o plano que já foi feito. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. E eu queria que os casados, você pode ficar de mão dadas. Os solteiros podem colocar a mão no coração. Os que estão namorando podem colocar a mão no coração também. Feche seus olhos nesse momento. E eu queria que nesse momento você pensasse na obra da sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a construção da sua vida. Você que é solteiro, olhe para a construção da sua vida. O que é que você construiu até aqui? Você que é casado, eu quero que você olhe para a construção da sua vida. O que é que você construiu até aqui? Você que está namorando, olhe para a construção da sua vida. O que é que você quer construir a partir daqui? E eu queria que de olhos fechados você olhasse para essa construção. Se alguns tijolos foi colocado de maneira errada na construção da sua vida, eu queria que nesse momento você apresentasse ao Senhor. Você que é casado, você vai colocar aí as palavras que você construiu de maneira errada. Você vai colocar a falta de perdão. Você vai colocar a sua função. Pergunta ao Espírito Santo de Deus: eu estou cumprindo a minha função? Pergunte ao Espírito Santo de Deus: eu estou vivendo na função que o Senhor estabeleceu para mim? Enquanto o louvor vai cantar, você vai ter esse tempo de oração antes de nós orarmos juntos. Comece a orar no seu lugar. Apresente a sua construção ao Senhor essa noite.